O que impede as pessoas de obterem sucesso financeiro e ter abundância nas suas vidas? A resposta geralmente é focada em torno das crenças de que o sucesso financeiro não é uma possibilidade para cada um. Muitas pessoas criam várias barreiras que impedem de conseguir essa abundância. Vamos falar sobre isso. Eu sou Maurício Colpas e hoje nós vamos falar exatamente sobre os bloqueios mentais financeiros. Se você tem crenças limitantes sobre o dinheiro a nível inconsciente, vai ser difícil você alterar as suas limitações financeiras, porque a sua mente inconsciente vai obstruir todos os seus esforços para o sucesso. Saiba desde já que a maioria das pessoas tem um sistema de crenças limitantes carregados de informações ou de programas mentais financeiros negativos que vão influenciar diretamente nos seus resultados. E esse é o motivo pela qual algumas pessoas acabam vivendo dentro de situações limite no seu financeiro. Vivem com cartões de créditos estourados, com a conta bancária no vermelho a maior parte do tempo. Passam toda a vida com empréstimos para pagar outros empréstimos. Você por acaso conhece alguém assim? De qualquer forma, em algum nível, elas não acreditam que são capazes de fazer melhor. A PNL, Programação Neurolinguística, diz que atrás de toda crença há sempre uma intenção positiva. Ou seja, uma vez que o nosso inconsciente tem um papel de proteção, qualquer crença vai ser focada na proteção. E a isso nós chamamos de intenção positiva. Porém, ainda que exista uma intenção positiva por trás dessas barreiras financeiras, muitas pessoas não identificam quais são essas intenções. E o pior, nem identificam sequer da existência dessas crenças. Também existem aquelas que sabem qual é a intenção positiva em algum nível, mas mesmo assim não sabem como ultrapassar esses obstáculos. Muitas pessoas, a nível de consciente, pensam que estão fazendo todo o possível para atingir os seus objetivos. Ou seja, conscientemente, todos nós queremos ganhar dinheiro, todos nós queremos viver em abundância e ter real prosperidade. Entretanto, ainda existem algumas partes no seu inconsciente que não acreditam que essa pessoa possa obter sucesso. Essas crenças limitantes atuam independentemente da nossa parte consciente. Quanto mais a pessoa evita essa parte inconsciente, mais obstáculos continuarão a aparecer no seu dia a dia. Esse é exatamente o método que a nossa mente funciona. Por exemplo, pensa numa pessoa que você conhece e que lê todos os dias livros sobre como ficar rico ou como acumular riqueza, ou uma pessoa que, além disso tudo, ainda comparece a todos os seminários, todos os cursos sobre assuntos financeiros, faz afirmações diárias sobre querer ficar rico e, apesar disso, ainda tem problemas com dinheiro. Todas essas coisas que ele está fazendo são válidas, são atitudes da parte consciente do cérebro. Muitas vezes não chegam até o seu âmago do seu problema, que normalmente envolve algum tipo de crença limitante e que está armazenada numa área da mente chamada inconsciente. Essa área é a maior porção física do nosso cérebro. Ela ocupa cerca de 90 a 95% da nossa estrutura mental. E as pessoas têm crenças muito diferentes sobre o dinheiro. Quer saber algumas crenças mais comuns? Por exemplo, você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. É uma crença. Eu não tenho tempo suficiente para fazer dinheiro ou para fazer planos. Eu estou muito velho, não sei o que eu vou fazer. Se eu vou investir no mercado financeiro, com certeza ele vai cair. As finanças são muito complicadas. Dinheiro é uma coisa suja, dinheiro não traz felicidade. E por aí vai. Todas essas são crenças de causa e efeito. Na prática, se você crê realmente nisso, e se essa crença está instalada no seu inconsciente e faz parte do seu sistema de crenças, realmente elas não vão te ajudar em nada para concretizar o seu propósito consciente de ficar rico, de viver em abundância. A questão é que as pessoas começam a procurar razões externas para o seu fracasso. E acabam colocando a culpa nos outros, na crise, na política financeira, no país. Quando, na realidade, a chave para a prosperidade existe mesmo dentro de todos nós. É preciso compreender que existe o consciente mental financeiro
e o inconsciente mental financeiro, e que na maioria das vezes trabalham desalinhados, com propósitos contrários. E nesse caso ganha sempre o mais forte, que é o inconsciente, que, como eu disse, tem cerca de 90% de todo o poder de decisão. Primeiro, nós temos que entender o termo abundância, o termo prosperidade financeira. Viver em abundância ou ter prosperidade não é exatamente a quantidade ou aquilo que a pessoa tem no bolso. É muito mais profundo que isso, é preciso enxergar com a alma para poder perceber. Prosperidade, na verdade, é um estado da mente. Muitas pessoas que têm sucesso na vida no aspecto financeiro, frequentemente têm crenças positivas sobre prosperidade e sobre abundância. Muitas pessoas, ao invés de se concentrarem e serem gratas por tudo aquilo que elas têm ou que é possível ter, elas perdem muito tempo, concentram muito tempo pensando sobre aquilo que elas não têm e aquilo que não conseguem ter. Ficam presos a essas situações negativas. São pessoas que ficam focadas no problema, nunca pensam em soluções. Ela entende que a solução está fora dela, né? E que a causa também é algo que não passa por ela. Esse tipo de comportamento vira um comportamento padrão. E esse padrão de comportamento se desenvolve e elas se tornam furiosas, ressentidas, sobretudo em relação à sua situação. Gera raiva, rancor, frustração, ou seja, gera uma frequência energética e um campo vibracional eletromagnético negativo em volta dela. E isso faz com que ela se conecte com frequências do mesmo nível, atraindo mais escassez para ela. Isso cria mais limitações, mais barreiras nas suas vidas. É muito mais fácil prosperar na vida quando você vem de um estado sereno da mente, ao contrário de um contexto mental furioso e ressentido. O primeiro passo para buscar uma ajuda é procurar entender o funcionamento da mente humana. É buscar o autoconhecimento, explorar a natureza do seu problema. Por exemplo, a pessoa pode ter tido pais que viveram na pobreza e por isso formaram uma mentalidade daquela era da depressão. Por essa razão, ela desenvolve uma crença inconsciente que sempre vai ter problemas financeiros, porque foi isso que seus pais tiveram. Ou seja, modelaram o comportamento negativo dos pais e acabaram por comprarem as crenças que os pais tinham em relação ao dinheiro. A criança desenvolve uma crença de impossibilidade, de buscar soluções ou até mesmo uma crença de não merecimento. Não se permite viver melhor que os pais em termos de estabilidade financeira. Mas, como eu já disse, isso funciona a nível de inconsciente, não é de uma forma consciente. E de uma forma contrária, se essa mesma criança vivesse uma mesma situação, mas envolvida num contexto contrário, ela pode desenvolver a partir daí uma crença possibilitadora. Como assim? Se por acaso ela tivesse tido uns pais que dissessem a ela repetidas vezes que aquela situação de escassez seria uma situação passageira, que elas iam conseguir mudar o rumo da vida. E se os pais prometessem, inclusive a elas, que eles não teriam mais esse problema, que eventualmente tudo ia mudar, a criança ia passar a acreditar. E mais do que acreditar, ela começa a ter uma crença de que ela vai ser capaz de reverter tudo isso e acabar por viver em abundância. Toda criança forma inconscientemente crenças possibilitadoras ou crenças limitantes sobre o dinheiro desde a sua infância. Esses tipos de crenças são apresentadas na PNL como imprints. Então, um imprint basicamente é uma memória que é formada numa idade inicial, quando nós somos jovens ou bem novinhos, não é? Que pode servir como origem tanto para uma crença limitante ou uma crença possibilitadora que nós formamos quando nós somos crianças. Para gerar um imprint, basta que uma criança viva um fato que envolva um forte impacto emocional e que seja dado um determinado significado. E é esse significado dado que vai definir se o imprint é negativo ou um imprint positivo. O imprint negativo vai gerar uma crença negativa e o imprint positivo vai gerar uma crença possibilitadora. Outra forma de criar uma crença é também pela repetição contínua de uma determinada situação que gere algo negativo ou positivo como resultado. Por exemplo, se eu aplicar o meu dinheiro na bolsa, eventualmente
um volume considerável, né? E eu perder consecutivamente por algumas aplicações seguidas, eu vou acabar por gerar uma crença de que toda vez que eu aplicar ou que eu investir o meu dinheiro, que eu sou um azarado, que a bolsa vai dar errado. Isso me gera medo e vai me dar incapacidade de empreender. Quer outro exemplo simples? Quantas vezes você ouviu dizer que mulher no volante é perigo constante? Isso não é uma verdade. Até porque o menor nível de acidente rodoviário pertencem às mulheres. Mas você pode generalizar essa informação por uma experiência de excesso de zelo ou de cuidado que uma mulher tem no trânsito, e aí toda vez que você vê uma mulher conduzindo, você acredita e diz: tinha que ser uma mulher dirigindo. É uma crença por repetição e generalização. Algumas das crenças que nós podemos desenvolver na infância não são sempre saudáveis e são criadas como um resultado de uma experiência traumática ou confusa, que nós muitas vezes até esquecemos. É o nosso inconsciente que acaba por esconder a informação para nos proteger. A maneira como nós consciente ou inconscientemente vemos o mundo em termos de dinheiro é geralmente baseado nessas crenças que eu falei. Identificar as nossas crenças limitantes é o primeiro passo. Uma vez que nós tenhamos identificado o que algumas dessas crenças ou imprints, encobrem, você pode usar diferentes técnicas da PNL para mudar completamente esses obstáculos, permitindo assim que você seja ou que você veja e experimente todas as oportunidades financeiras que normalmente estão à sua disposição. Isso, em PNL, chama-se ressignificar crenças limitantes em crenças possibilitadoras. A principal diferença psicológica entre aqueles que se saem bem financeiramente e aqueles que não conseguem se sair bem gira em torno das crenças sobre possibilidades. Por exemplo, muitas pessoas não enxergam o sucesso financeiro sequer como uma opção. Elas não têm capacidade de explorar todas as possibilidades que estão à sua disposição para alcançar a abundância. Muitas vezes elas ficam presas na rotina do dia a dia e não têm vontade, nem têm coragem de assumir risco ou de tentar algo diferente, porque tem medo de acabar por piorar a situação. O que essas pessoas não se dão conta é que é comum que muitas vezes é preciso dar um passo atrás para poder avançar. Elas não percebem que o erro faz parte do sucesso. O erro é aprendizado. O erro precisa acontecer para redefinir melhor a sua rota de sucesso. Isso é ver com bons olhos o erro. É ressignificar o fracasso. É entender que só há fracasso quando há desistência. Assim, o medo perde a força e a persistência toma lugar, não é? Por isso, os milionários, quando quebram muitas vezes, em muitos momentos da vida, eles conseguem, depois de um curto prazo, virar completamente e ainda melhorar a sua situação financeira. Além disso, eles fazem isso acreditando que o seu negócio vai crescer de tal forma que logo vão estar ganhando um belo salário, além de um considerável lucro. Os milionários são persistentes, eles acreditam, arriscam, ignoram o medo de errar, eles experimentam. Reinventam-se quantas vezes for preciso. E o fracassado? Ele simplesmente desiste. Nem todo mundo precisa assumir risco ou dar passo para trás para conseguir avançar. Porém, é importante que você conscientemente explore a ideia de que é possível para você. Para adotar essa ideia, primeiro você deve ter habilidade para mudar a sua rotina diária, fazendo algumas coisas diferentes, porque é só fazendo coisas diferentes que você vai ter resultados diferentes. Isso inclui aprender a enxergar o mundo através dos olhos da prosperidade e da abundância, em vez da carência e da pobreza. É acreditar que é possível. Isso te faz bem. Quando você acredita que é possível, você se sente bem, você se sente motivado, te motiva inclusive a seguir em frente. Ora, experimenta isso por um momento. Pensa em alguma coisa que você quer ter, sobre todas as possibilidades que você tem para alcançar. Aí você pergunta, isso é possível? Dentro de tudo que é possível para você. Agora faz o contrário. Pensa numa coisa que você não tem, que até gostaria muito de ter, mas sobre os problemas que você vai encontrar para você ter essas coisas. Observa qual dessas duas situações te faz sentir melhor.
Claro que é a primeira, porque você crê na possibilidade e isso te motiva. É surpreendente o que pode acontecer com uma pessoa uma vez que tenha mudado a sua atitude de crença sobre as possibilidades. A pessoa começa a ver resultados quase que instantaneamente. Isso é totalmente possível. Eu não estou falando de suposições, eu estou falando de dados experimentais científicos. As mudanças, a princípio, podem até ser pequenas, mas enquanto ela continuar a adotar a sua nova maneira de pensar, um mundo mágico se torna acessível para ela. Você quer ver um exemplo? Há uns anos atrás, um número de vietnamitas que moravam em barcos emigrou para os Estados Unidos. Muitos americanos, inclusive, ficaram preocupados sobre o impacto financeiro que isso poderia criar, inclusive no serviço de saúde e nos outros serviços do governo, como resultado dessa entrada dessas pessoas no país. Foi muito interessante ver que muitos dos vietnamitas que iniciaram os seus próprios negócios, eles se deram extremamente bem. E por que isso aconteceu? Uma resposta óbvia. Porque esses vietnamitas vieram de um país onde se você dissesse uma coisa errada, você até podia ser morto. Então eles vieram para os Estados Unidos, onde a pior coisa que poderia acontecer era alguém telefonar e reclamar de uma conta que não tinha sido paga. Se você vem de um mundo onde a morte é uma realidade de instante para instante, para um lugar onde as opções são intermináveis, então não tem razão para você não tentar. Você tenta tudo, você faz tudo. Além de tudo isso que eu disse, uma outra coisa que funciona é quando você queima suas pontes do que ficou para trás, que não há mais retorno, você elimina todo o seu passado. Você só tem uma única opção, que é dar certo. Você não tem mais o seu passado para se basear. Esses vietnamitas que eu exemplifiquei, ao invés de ficarem tristes por terem que abandonar o seu país, eles estavam agradecidos por estarem vivos. Eles não olhavam para o problema, e sim para a solução. Eles entenderam que no problema estava a solução. É uma nova visão sobre o mesmo fato. Ao invés de ficarem de mau humor, com pena deles próprios, muitos adotaram uma atitude criativa que girava em torno da pergunta: o que é possível eu fazer? Essa é a pergunta principal. Quando eles chegaram lá, moravam 2 ou 3 famílias vietnamitas num lugar distantes. Eles saíam e conseguiam trabalho, ganhando salário mínimo, reuniam todo o dinheiro que ganhavam e quando conseguiam juntar um dinheiro suficiente, compravam um negócio pequeno e toda a família trabalhava junto. Aí começavam a trabalhar e quando o negócio começava a ter sucesso, eles compravam um imóvel e depois compravam outro. E assim iam. Para esses vietnamitas, sucesso foi uma afirmação do que é possível, porque tudo era possível para eles. Eles estavam dispostos a sofrer por um tempo até atingir o seu objetivo, a longo prazo, de abundância e prosperidade. Dava um novo significado àquele sofrimento. Eles acreditavam que aquela dor iria passar, mas que a prosperidade ia ficar. Era simplesmente uma questão do nível de prioridade, de como eles categorizavam as diferentes possibilidades. As pessoas podem fazer qualquer coisa que elas querem. A pergunta é, o que elas estão dispostas a fazer para conseguir realizar o seu objetivo? O quanto de dor você está disposto a sentir para atingir a sua prosperidade? Ela não cai do céu, ela é possível alcançar. Mas será que você está disposto a isso? É como ter aquela barriguinha de tanquinho, não é? Todo mundo quer ter uma barriguinha de tanquinho. Mas será que você está disposto a fazer o exercício necessário? Acordar mais cedo para ter tempo, inclusive, de ir para a academia, para o ginásio, como se diz? Pegar peso, ficar exausto, sentir dor. Outro ponto fundamental para atingir a sua prosperidade é a arte de saber esperar por ela. Paciência é uma virtude. É muito comum para as pessoas de sucesso a paciência, que é o contrário da ansiedade. Ter paciência é usar a razão em vez da emoção. É usar a mente no lugar do coração. Mente e coração têm funções específicas, é preciso saber usar. Quando eu refiro a paciência, eu estou falando de razão, de mente, de cabeça. Isso muitas vezes é potencializado pela questão cultural de um determinado povo, de um determinado país. Por exemplo, na Alemanha, a maioria das pessoas na Alemanha poupa dinheiro para pagar à vista uma compra qualquer que eles queiram fazer.
Lá, normalmente, a única dívida que as pessoas têm é a hipoteca das suas casas ou dos carros que eles querem comprar. São as compras mais avultadas. Em outros países, como no Brasil, por exemplo, é comum a cultura de abusar dos cartões de crédito e dos parcelamentos e acabam por ficar com grandes dívidas, além daquilo que é tradicional da casa e do carro. Muitos alemães ficam felizes quando poupam para ter algo especial, porque eles criam uma mentalidade de aguardar com paciência, com interesse, a recompensa que vão ter quando obterem aquilo que eles querem. E tão logo eles obtenham, eles começam imediatamente a poupar para o seu próximo item ou para uma viagem de férias. É interessante como os alemães têm essa habilidade de postergar a gratificação instantânea que o débito no cartão de crédito pode fazer. É com expectativa, é com excitação que eles aguardam o dia em que vão ter aquilo que eles querem. Eles não se lamentam nem por um minuto daquilo que são obrigados a deixar de lado, em termos de dinheiro, para alcançar a sua próxima meta. Ao contrário, eles se concentram em como são agradecidos por aquilo que eles têm e aguardam com paciência para conseguir aquilo que querem. Não é à toa que essa mentalidade faz da Alemanha um país promissor, equilibrado financeiramente, e próspero nesse sentido. Haverá, claro, outras questões de outros níveis que poderão ter problemas individualmente em cada país, com certeza. Mas nós estamos falando em questões de estabilidade financeira. A paciência é, sem dúvida, a capacidade para postergar a gratificação e uma habilidade de mestre. Um triunfo do cérebro racional sobre o cérebro impulsivo. De acordo com Daniel Goleman, que escreveu um livro sobre inteligência emocional, esse autor conclui que as pessoas que são capazes de exercitar a paciência ao postergar essa gratificação são mais propensas a ter sucesso na vida. Ele, inclusive, documentou um estudo que foi realizado nos anos 60, no qual o pesquisador convidava uma série de crianças numa sala, uma a uma, e dava a cada uma um marshmallow. E era dito para a criança assim, individualmente, tá? Cada uma numa sala. Você pode segurar esse marshmallow agora, diz ele, mas se você esperar um pouco, quando eu sair e voltar, se você não tiver comido, eu trago outro marshmallow e te dou. E assim você vai ter 2 marshmallows. E depois de dizer isso, a pessoa saía da sala e deixava a criança sozinha com o marshmallow. E supostamente sem estar sendo observada. Ela estava confortável, pronto para tomar a decisão que queria. Foi dada a ela uma escolha livre. Aparentemente, algumas crianças pegavam imediatamente no marshmallow, um doce, e comiam. Outras esperavam alguns minutos antes de cair na tentação, mas mordia também. Mas outras estavam determinadas a esperar. Elas fechavam os olhos, cantavam, baixavam a cabeça, jogavam algum joguinho, se intertiam com qualquer outra coisa, às vezes até dormiam, faziam qualquer coisa para resistir à tentação. E aí, quando o pesquisador retornava, ele dava o segundo marshmallow para as crianças que conseguiram resistir. As que quebraram o acordo não recebem o prêmio, já estava combinado. Elas compreendiam, porque o acordo era... Elas compreendiam, porque o acordo era que eles podiam escolher em ceder à impulsividade, mesmo sabendo que não ganharia outro, se não resistissem àquilo, ou ganhavam se conseguissem resistir. Uma pesquisa com os pais dessas crianças e com os professores dessas crianças descobriu que aquelas de 4 anos de idade que fizeram o teste com capacidade de resistir esperando o segundo marshmallow, geralmente cresceram muito mais ajustadas, muito mais populares, intrépidas, dominantes, adolescentes mais seguros. De acordo com Goleman, o autor, é conclusiva a evidência de que a paciência parece desempenhar um papel principal no sucesso de muita gente.
A capacidade de resistir ao impulso pode ser desenvolvida através da prática. Quando você se deparar com uma tentação imediata de gastar o dinheiro imediatamente com algo que você realmente até nem precisa, lembre-se das suas metas de longo prazo. Ressignifique a sua atual situação financeira, ao perceber que você está poupando realmente para um futuro abundante. Se as pessoas estivessem dispostas a sofrer um pouco por gastar menos, porque poderão investir essas economias mais tarde, então elas vão estar no caminho certo para atingir a prosperidade. A abundância é um estado da mente. Muitas vezes as pessoas confundem quem são com quanto dinheiro ganham. Quer alguém ganhe $1 milhão por ano ou apenas 15 mil por ano, cada um ainda assim tem a capacidade de atingir o seu grau de abundância na sua vida. Eu posso dar um exemplo claro para isso. Pessoas que com muito pouco vivem uma abundância mental e transferem isso para as suas vidas. O próprio Jesus Cristo, já ouviu falar? Morreu há mais de 2000 anos atrás. Ele vivia em abundância, com muito pouco que tinha. Não estou falando de religião, estou falando de fato. Mas isso não quer dizer que quem tenha muito também não vive essa abundância. A verdade é que não existe o pouco ou o muito. É a sua mente que vai definir o que você tem e aquilo que te faz próspero. Porque eu te digo que prosperidade, na verdade, como eu falei, é um estado de espírito, um estado mental. Você quer outro exemplo, histórico e também real? Quando os nazistas ocuparam a Alemanha, lá existiam pessoas muito ricas na sociedade, né? Que tiveram as suas vidas totalmente dilaceradas e terminaram em campos de concentração. Uma dessas pessoas é o Viktor Frankl e a sua família, né? Que eles estavam numa situação de extrema pobreza, mas ainda assim tiveram uma vida abundante. Esse Viktor Frankl, que passou a escrever livro, ele escreveu um livro mais tarde chamado Man in Search for Meaning, que diz o seguinte: existe uma coisa que a pessoa consegue obter e que nunca pode lhe ser roubada, que é a sua atitude. Ele cita uma passagem da vida dele que diz: nós vivíamos no campo de concentração, não é? Eu posso me lembrar, inclusive, dos homens que caminhavam dos barracões, confortando uns aos outros, dando-lhes o seu último pedaço de pão. Eles podiam ser poucos em quantidade, mas ofereciam prova suficiente de que tudo que poderia ser retirado a um homem era tirado, menos uma coisa, que é a liberdade de decidir, a escolha da sua própria atitude em relação a qualquer situação. Escolher o seu próprio caminho. Então Franklin, que era psicólogo, ele adotou uma atitude criativa que ajudou a sobreviver o pesadelo no campo de concentração. Ele foi capaz de manifestar a abundância interna, exercendo o seu direito de partilha do que considerava ter em abundância. Ele acreditava que, independentemente da quantidade que ele tinha, o simples fato de dar alguma coisa para alguém, ter a condição de partilhar, gerava uma energia e uma mentalidade de abundância nele. E quando ele saiu do campo de concentração, essa mesma atitude conduziu a ele a um caminho onde ele alcançou e viveu uma vida realmente próspera. Portanto, prosperidade, abundância, alto valor são recursos que fluem através de nós. Nós somos um canal para a abundância. Logo que nós entendemos isso, começamos a identificar o fato de que somos nós mesmos que escolhemos canalizar esses recursos. Esse autor fez essa distinção no campo de concentração. Lá retiraram tudo que ele tinha, todos os seus bens. Era rico e não tinha mais nada, inclusive os sapatos. A única coisa que lhe restou foi a sua habilidade, que ninguém podia tirar, de acreditar que ele podia abraçar a ideia que ele era uma pessoa do bem, apesar do fato de terem tirado tudo. Isso é uma distinção importante a fazer, porque então ter dinheiro não é mais uma questão de alto valor. Dinheiro não determina quem você é, simplesmente é um recurso. Ter um forte juízo interno de si é o que vai verdadeiramente ser importante. Dinheiro é meramente um elemento externo que vem como consequência. Assim, quando as pessoas param de comparar o seu alto valor com o dinheiro, as portas da possibilidade se abrem, porque elas estão propensas a experimentar outras coisas. Ao se sentirem bem com elas mesmas, elas ficam menos medrosas. Estão abertas para experimentar algo completamente diferente. E é só uma questão de dizer para si próprio:
Aqui está o resultado que eu quero. E existem diversas maneiras de alcançá-lo. É saber onde quer ir, para saber qual é o caminho. Existem várias possibilidades, sempre. Se alguma possibilidade não funcionar, então o que você tem que pensar? Eu vou experimentar outra. E se a próxima não funcionar, eu experimento outra, e outra, e outra, até funcionar. Isso chama-se persistência. Em programação neurolinguística, essa técnica simples de tentativa até o acerto é chamada de TOTS. Testar, operar, testar, sair. É simplesmente um feedback que você precisa para saber se funcionou ou não. Quando não funciona, não significa que você é um fracassado ou que é uma pessoa desagradável. Simplesmente significa que existe algo lá fora que eventualmente não funcionou, né, que está fora de você, e existem outras que eventualmente você pode ainda experimentar. Você internamente é sempre a mesma pessoa. Medir o seu alto valor, né, de alguém só pela quantidade de dinheiro que essas pessoas têm pode ser devastador. Tem pessoas que conseguem juntar milhões a partir do nada. Você pode pesquisar na internet e vai ver casos assim. Então, para de dar desculpas de que nasceu num berço pobre, que não nasceu num berço de ouro, que você não teve oportunidade na sua vida. São desculpas. A questão é o que você tem feito para mudar a sua situação. Até quanto você está disposto a se sacrificar ou sacrificar até outras coisas para que você possa atingir um melhor status, uma melhor situação, a sua prosperidade. Você quer exemplos de pessoas pobres que criaram fortunas? Henry Ford, por exemplo, da Ford, né? Outro, Jan Kosman, que criou o WhatsApp. Ralph Lauren, da moda, né? Calvin Klein, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e me contar a trajetória da vida dele. Steve Jobs criou a Apple. Essas pessoas não nasceram num berço de ouro, não é? E isso não foi desculpa para eles atingirem aquilo que pretendiam atingir. São desculpas que normalmente nós criamos na nossa mente para continuar a viver nessa escassez. Outra desculpa que se cria muito para permanecer nessa escassez é a célebre frase: eu não tenho idade suficiente, ou pior, eu não tenho mais idade para isso ou para aquilo. São mentiras. Você quer exemplo de nome de famosos que a idade não impediu de prosperar? Henrique Nestlé, 52 anos. Joseph Campbell, das sopas Campbell, 52. Outro, o próprio criador da Coca-Cola, que começou a prosperar com 55 anos de idade. O da IBM, chamado Charles Flint, aos 61 anos de idade. O do sanduíche KFC, aos 62. Ray Kroc, do McDonald's, aos 52 anos. Enfim, são desculpas que você cria para não agir. As pessoas têm tendência de se compararem com amigos, com colegas de trabalho, outros membros da família e outras pessoas. Quando as pessoas se comparam com alguém, o que elas estão fazendo é realmente um julgamento entre elas e a outra pessoa. Em algum nível, elas estão baseando a sua identidade e o seu alto valor em elementos externos. Quando alguém decide se comparar e se julgar com menos frequência, vai começar a notar as suas mudanças. Surpreendentemente, a sua vida vai estar cada vez mais focada de dentro para fora. Ela vai estar internamente referenciando o que irá aumentar o seu alto valor e a sua identidade. Porque ela vai estar determinada quem ele é a partir do seu próprio coração. Ele não vai dar mais a outras pessoas a oportunidade de determinar quem ele é. Porque ele já sabe, já se vai conhecer num nível mais profundo, num nível mais espiritual. Quando uma pessoa se compara com outra, existe uma intenção positiva por trás disso, né? Por trás desse comportamento. Mesmo que o comportamento possa apresentar menos recursos, quando ela começa a entender essas intenções positivas, e que muitas vezes giram em torno do alto valor, né, da identidade, ela vai começar a encontrar a cura da sua própria ferida, inconscientemente, aquilo que está impedindo ela de alcançar a prosperidade da abundância. E, de novo, é aí que as crenças limitantes e os imprints entram novamente em jogo. A identidade de uma pessoa não é algo que acontece de repente, assim como por encanto. É algo que a pessoa constrói com o tempo.
ela tem uma experiência, né? Ela vive essa experiência no seu dia a dia e armazena no cérebro. Ela toma essa experiência, dá um significado e armazena. Em algum nível, ela diz, eu me baseio nessa experiência para viver outras. Ela tem outras experiências empilhando uma em cima das outras. Muitas pessoas tendem a selecionar as negativas e descartar as positivas. Independentemente do estado em que você esteja, da idade que você tem, aquilo que você faça, você pode sempre mudar a sua vida. Para você entender, eu vou contar uma história de um zelador de um prédio que ganhava por volta de $1.800 por mês. É uma história conhecida. Depois dele trabalhar algumas crenças na PNL, na programação neurolinguística, e também de algum planejamento financeiro, ele decidiu começar o seu próprio negócio. Começou economizando dinheiro, comprou todo o material que precisava e conseguiu um contrato de limpeza perto do seu trabalho. E aí o que ele fez? Ele contratou alguém para cumprir esse horário. Depois ele conseguiu outro e contratou mais um para ajudá-lo. Depois de um tempo, ele decidiu sair do emprego e começar a sua própria empresa de limpeza. Ele, no fim, percebeu que deu um tremendo aumento na sua remuneração e deu uma sensação de liberdade que ele nunca tinha experimentado antes. Ele ainda fazia o trabalho de zelador, como fazia, não é? E tinha a empresa. O que havia mudado era o seu alto valor. Ao invés de pensar, ai meu Deus, sou apenas um zelador, eu não posso fazer mais nada, eu não sou bastante esperto, ele começou a pensar o que era possível fazer. Todo mundo necessita e faça uma limpeza. As casas, as escolas, tudo isso precisa. Então, ele acabou por contratar outras pessoas e, de uma maneira por outra, ele começou a criar a sua própria empresa, o seu próprio negócio. E assim, ele vai explorando as possibilidades. Todo mundo começa com um sonho e depois é uma questão de transformar esse sonho em realidade. Quando uma pessoa começa a aceitar o seu próprio alto valor e se abre para a ideia de que é possível, ele atrai a abundância e a prosperidade para a sua vida. O mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Se alguém no seu íntimo está se sentindo bem, isso geralmente se reflete na sua aparência. E ele vai atrair experiências positivas na sua vida. É desse modo que a vida funciona. É assim que você molda e vive a sua realidade.